Fala, torcedor do Futebol Potiguar, eu sou Marcos Arboes, um pouco atrasado nessa rodada, né? Já era para eu ter publicado essa seleção, mas bora lá, essa é a seleção da primeira rodada da segunda fase do Campeonato Potiguar. Quais foram as partidas referentes a essa seleção? Vitória do Potiguar de Mossoró em casa por 2-1 de virada contra a ABC e vitória do América fora de casa vencendo por 3-0 Santa Cruz de Natal. Uma rodada já do quadrangular final, portanto não tem as outras equipes participando, só as equipes que passaram de fase. Sim, mais delongas, começando a falar primeiro do goleiro Simão. Por mais que o Oliveira, goleiro do Potiguar de Mossoró, tenha garantido a vitória da sua equipe, o Simão, além de também ter feito a mesma quantidade de defesas, sendo uma delas mais difícil do que as que o Oliveira fez, deu uma assistência, cara, que loucura, né? Ele deu uma assistência para um gol do Paulinho Mocelin. Mesmo que ele tenha espalmado para o meio em um dos gols, né, no gol do Robert, ele não teve tanta culpa assim nos gols do Potiguar, portanto, o Simão na seleção da rodada. Acho que é a primeira vez que ele aparece, inclusive. Com escalação meio alternativa, né, cara? Eu vou começar com Jean-Pierre na zaga. Vão ser 3 jogadores de defesa, um deles é um lateral esquerdo que joga de zagueiro também, mas começando com Jean-Pierre. Foi um dos melhores em campo na vitória do América, muito seguro, não teve culpa nos problemas de recomposição do América naquela partida e até foi bem ofensivamente, o cara tava querendo gol mesmo. O Wallace, zagueiro do Potiguar de Mossoró, passou muita segurança para a equipe e não teve culpa no gol do ABC. Ele foi bem no controle das movimentações ofensivas e na liderança do time na fase defensiva. E aqui, como eu disse, lateral esquerdo, o Matheus Recife, que foi uma rodada até ruim para os laterais, né? Nenhum deles se destacou muito. E foi o único que realmente fez algo a mais, né? Ele estava avançando mais pelo corredor esquerdo quando Henrique Nunes flutuava pelo meio e chegou a criar uma oportunidade clara de gol, mas não comprometeu defensivamente. Está aqui, seleção da rodada para o Matheus Recife, do Potiguar de Mossoró. Começando o meio de campo com o volante Romeu, mais artilheiro do que nunca, rapaz. O Romeu voltou a ser decisivo, marcou de pênalti no final do jogo contra o ABC. Foi muito bem defensivamente e ofensivamente, ajudou mais na criação do que apareceu na área. Romeu, camisa 5, capitão, com homenagem para a mulher dele e tudo. O outro volante é o Aleph do América. Ele deu assistência, roubou bola em um gol que o Alas Pernambucano passa a bola para o Elvinho. E foi muito bem na pressão da saída de bola, né? Na cobertura das saídas da recomposição, principalmente pelo lado direito, sendo um dos melhores do América na partida. Coloquei dessa vez 2 meias mais avançados, né? Em um 3-4-3 ali com um quadrado no meio, imaginando a tática desse time. Márcio Mossoró do Potiguar orquestrou o meio de campo da equipe mossoroense, deu muita entrega física, apesar da idade dele, dominou o primeiro tempo. Ele foi o cara do primeiro tempo. Se pá, um dos melhores do jogo só pelo primeiro tempo que ele fez. Mas caiu de produção no segundo. Porém, ele já tinha deixado uma assistência para o gol do Robert Fischer. E o craque da rodada foi o Elvinho. Cara, ele foi muito participativo no jogo inteiro, né? Foi o craque do primeiro tempo. O cara dominou o primeiro tempo inteiro. Fez 2 gols na partida. 2 gols bonitos, inclusive. Artilheiro do dia aí, com nome artístico e tudo. E deu uma pré-assistência. No caso, ele fez o cruzamento ali na boa bola parada, que ele vem sido bem na temporada, né? Fez o cruzamento, o Alas Pernambucano cabeceou e o Ítalo Carvalho foi quem completou. Dominando o jogo, ele foi o elo de ligação do time do América, o principal nome do time, flutuando pelos 2 lados do campo e vivendo um bom momento aí com dribles e passes, independente da eliminação para o Iguatu. Essa foi a posição mais difícil de decidir porque teve outro ponta que foi muito bem, o Wilson Potiguar. Só que o Ítalo foi muito decisivo para o resultado do jogo, porque ele fez um gol e deu uma pré-assistência, né? Ele passa a bola para o Aleph tocar para o Elvinho dentro da área. Portanto, entregando no resultado e dando muito de si, seja como ponta ou como centroavante, Ítalo Carvalho está na seleção da rodada mais uma vez seguida, inclusive. O outro ponto é o Paulinho Mocelin do ABC, que apesar da derrota alvinegra, ele foi um dos principais jogadores de campo das duas equipes, inclusive. O ABC só fez um gol no lançamento do Simão para ele, e ele tentou várias jogadas individuais. O melhor lado de ataque do ABC, inclusive, era sempre o lado em que o Paulinho Mocelin estava atacando. Tá com a corzinha amarela aí que eu esqueci de tirar, mas o craque da rodada foi o Elvinho. Para fechar o time, o Alas Pernambucano de centroavante. Mesmo que tenha sido um jogo um pouco abaixo do tanque, ele foi decisivo e um dos melhores em campo pelo time do América. Falhou uma vez ou outra ali na hora de fazer o pivô, mas deu 2 assistências e fez o corta-luz para um dos tentos do Elvinho. E a preocupação ainda é porque ele não voltou a jogar, né? Acabou desfalcando a América, que foi eliminado pelo Iguatu. Ainda assim, nessa rodada em que ele se machuca, ele foi muito bem e está na seleção. Para fechar a seleção da rodada, o treinador Leandro Senna.
Naquela rodada, Senna pareceu ter acertado o 11 ideal do time, mas precisou mudar contra o Iguatu no jogo da Copa do Brasil por causa da lesão do alas pernambucano e pela característica dos pontos. A única ação contestável nesse jogo em que o América venceu por 3-0 foi ele não ter poupado alguns jogadores, como o alas pernambucano, quando o time vencia por 3-0. Só que é complicado, né? A gente fazer a comissão técnica prever que o jogador vai ter uma lesão, às vezes é realmente inevitável. Sobre o jogo, merecidíssima vitória do Leandro Senna, que no estadual está fazendo um bom trabalho. Agora falando de outros destaques, dessa vez tem pouco, né? Até porque são 2 partidas a menos, acabam aparecendo menos jogadores por aqui. Mas o Oliveira do Potiguar de Mossoró, já havia falado dele. Ele foi muito bem na partida, né? Garantiu a vitória da equipe do Potiguar moçoroense. E não teve nenhum jogador de defesa e nenhum jogador de meio. Mas o Wilson Potiguar poderia muito estar na seleção da rodada, foi muito difícil deixar ele de fora. Michel Potiguar do Santa Cruz foi o único jogador do Santa Cruz que realmente deu ali algum trabalho para o América no jogo. Iago, ponta do América, entrou muito bem, mereceu a titularidade, inclusive. Não que o Wernerson tenha jogado mal nessa partida, mas o Iago entrou muito bem nos minutos que teve. Foi um jogador muito incisivo até na criação. E o centroavante Robert, tá Roberto aí, erro de digitação, mas é o Robert do Potiguar de Mossoró, fez o gol dele e inclusive teve outra oportunidade, finalizou na trave, né? Poderia até estar na seleção da rodada se o alas pernambucano não tivesse ido tão bem. Bom, é isso, essa foi a seleção da rodada. Eu tô voltando aí no meio da semana, provavelmente já para trazer as da segunda rodada da segunda fase que está acontecendo agora. Amanhã vai ter jogo da América, nesse momento em que eu estou gravando isso. Já teve o jogo entre ABC 3 e Santa Cruz 0. Sou Marcos Arboes, até a próxima. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter e TikTok, @Marcos Arboes. Valeu!